Nesta sexta-feira da quarta semana da Páscoa, as leituras da liturgia nos convidam a refletir sobre a mensagem de salvação que nos foi anunciada por Jesus Cristo. Na primeira leitura, Paulo recorda aos habitantes de Antioquia da Pisídia como Jesus foi condenado e crucificado pelos líderes de Jerusalém, cumprindo as profecias que o Messias sofreria e morreria. Entretanto, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e ele foi visto por muitos durante muitos dias, tornando-se uma testemunha diante do povo. Por isso, é importante anunciarmos o Evangelho e proclamarmos a promessa que Deus fez aos antepassados e que ele cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. O salmo responsorial que acompanha esta leitura nos lembra que Deus escolheu Jesus como rei e filho, e que ele é a herança que recebemos do Senhor. Com o cetro férreo, Jesus haverá de dominar os povos e as nações, e por isso, todos devemos servi-lo com temor e prestar-lhe homenagem com respeito. Já no Evangelho, Jesus garante aos seus discípulos que há muitas moradas na casa de seu Pai e que ele irá preparar um lugar para cada um de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Nesta sexta-feira da quarta semana da Páscoa, somos convidados a renovar nossa fé em Jesus Cristo e a seguir seus ensinamentos, pois somente por meio dele é que podemos chegar até Deus Pai. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e, durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo anuncia a mensagem da salvação em Antioquia da Pisídia. Ele começa falando aos irmãos descendentes de Abraão e todos que temem a Deus, mostrando que a mensagem que eles trazem é para todos, judeus e gentios. Paulo menciona a condenação e morte de Jesus pelos habitantes de Jerusalém e seus chefes, cumprindo assim as profecias que se lêem todos os sábados. Ele lembra que, embora não tenham encontrado nenhum motivo para a condenação, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos e ele foi visto por muitos durante muitos dias. Na mensagem de Paulo, a ressurreição de Jesus é o ponto central. É por causa da ressurreição que Paulo e seus companheiros são testemunhas de Jesus diante do povo. A ressurreição de Jesus é a prova do cumprimento das promessas de Deus aos antepassados e é a base da mensagem da salvação que Paulo está anunciando. Esta leitura nos convida a refletir sobre a importância da ressurreição de Jesus e sua mensagem de salvação para nós hoje. Podemos nos lembrar da esperança que a ressurreição traz para nossas vidas e nos inspirar a ser testemunhas de Jesus diante do mundo, assim como Paulo e seus companheiros foram naquele tempo. Salmo responsorial. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição: com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O salmo responsorial de hoje nos lembra da realeza de Deus e de seu poderoso amor por nós. Deus escolheu seu filho e o consagrou para ser nosso rei, e em resposta, ele nos dá todas as nações e a terra como herança. Este salmo nos convida a olhar para além do nosso dia a dia, para enxergar a grandeza e a majestade de Deus e sua graça divina em nossas vidas. Ele nos lembra que Deus é o Rei dos Reis,
o governante supremo de tudo o que existe, e devemos servi-lo com temor, rendendo-lhe glória e honra com respeito. Este salmo pode nos inspirar a viver nossas vidas com um senso de propósito e significado, lembrando-nos de que fazemos parte do plano maior de Deus para a humanidade. Ele nos convida a refletir sobre nossa posição na sociedade, lembrando-nos que nossa verdadeira autoridade vem de Deus, não de nossos títulos ou posições. Assim, podemos buscar viver nossas vidas de acordo com os valores do reino de Deus, amando o nosso próximo, defendendo a justiça e trabalhando pela paz. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João nos apresenta a mensagem de Jesus Cristo de uma forma profunda e cheia de significado. Neste trecho, Jesus está conversando com seus discípulos sobre a preparação de um lugar para eles na casa do Pai. Ele os convida a não se preocuparem, pois ele é o caminho para essa casa do Pai. Ao segui-lo, eles também estarão lá. Essa passagem é uma mensagem de esperança e confiança, que é muito importante nos dias de hoje. A vida atual é marcada por muitos desafios e incertezas. Muitas vezes, nos sentimos perdidos e sem direção, sem saber para onde ir ou o que fazer. É nesses momentos que a mensagem de Jesus se torna ainda mais relevante. Ele nos chama para ter fé nele, como também na promessa de vida eterna que ele nos oferece. Isso significa que, ao seguir os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com os valores do Evangelho, podemos encontrar o caminho para a casa do Pai e a vida eterna. Além disso, o convite de Jesus para que o sigamos como o caminho, a verdade e a vida, nos lembra da importância de uma vida de autenticidade e verdade. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a agir de acordo com as expectativas dos outros ou a seguir caminhos que não nos levam a uma vida plena. No entanto, Jesus nos convida a seguir o caminho que ele traçou para nós, um caminho de amor, verdade e justiça. Quando seguimos esse caminho, encontramos a verdadeira vida e podemos ser instrumentos de transformação para o mundo ao nosso redor. Mensagem final. Nesta quarta-feira da quarta semana da Páscoa, as leituras da liturgia nos apresentam uma mensagem de salvação que nos leva a refletir sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Na primeira leitura, São Paulo nos recorda que Jesus ressuscitou dos mortos e é a promessa que Deus fez aos antepassados, a qual ele cumpriu para nós, seus filhos. Esta é uma mensagem de esperança, pois nos lembra que a vida não termina com a morte, e que Jesus é o caminho para a vida eterna. Devemos confiar nessa promessa divina, assim como os primeiros discípulos que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. No Evangelho, Jesus nos garante que na casa de seu Pai há muitas moradas e que ele irá preparar um lugar para cada um de nós. Devemos ter fé em Deus e em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras de Jesus nos ensinam que devemos confiar e seguir em frente, sem nos perturbarmos com os desafios e dificuldades da vida. Ele é a nossa esperança e guia, que nos conduz em direção à vida eterna junto a Deus. Portanto, não devemos temer, mas sim confiar e nos entregar ao amor e à misericórdia divina, sabendo que o Senhor sempre estará conosco e nos conduzirá ao lugar que ele nos preparou. Que essa mensagem de paz, amor e fé nos inspire e nos fortaleça em nossa caminhada diária, para que possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus e de Jesus em nossas vidas e em nosso mundo.